Sabe de uma coisa? Vamos deixar de lado toda essa conversa motivacional. Eu vou te contar as 4 razões pelas quais você é pobre. E a primeira delas é porque você viu esse título e se irritou. Você ouviu os primeiros 10 ou 20 segundos desse vídeo no YouTube e isso instantaneamente te irritou. E isso diz muito mais sobre você do que qualquer outra coisa. A primeira razão pela qual você é pobre é porque não consegue olhar para si mesmo no espelho e ser honesto sobre a sua situação atual. Você não consegue aceitar críticas sem tentar proteger seu ego. Geralmente, existem 2 coisas pelas quais a maioria das pessoas não consegue se responsabilizar. A primeira é a quantia de dinheiro que tem em suas contas bancárias, e a segunda é o peso. E deixe-me dizer uma coisa agora. Se você está assistindo a este vídeo, significa que você tem um Wi-Fi e algum tipo de dispositivo que te conecta à economia global. Então, por essa razão, você não tem desculpas, zero, nenhuma. Em 2023, se você ainda não consegue descobrir como ganhar dinheiro, isso é uma vergonha para você. Agora deixe-me fazer uma ressalva muito importante. Porque eu conheço muitas pessoas que não ganham muito dinheiro e são genuinamente felizes. Elas amam sua situação e amam sua vida. E eu posso ver isso em seus olhos. Sabe, você pode dizer muito quando olha para os olhos de alguém. E você pode perceber se estão dizendo isso apenas para lidar com a sua situação ou se realmente querem dizer o que estão dizendo. Se são do tipo que dizem, ganho mais do que suficiente e estou feliz com a minha vida. E eu não acredito que seja o destino de todos se tornarem milionários. Mas se você está assistindo esse vídeo agora, me diz tudo o que eu preciso saber, que é que você não está feliz com a sua situação financeira. Como eu disse, nunca me incomoda uma pessoa acima do peso, que se olha no espelho e diz, ei, talvez eu pudesse perder um pouco de peso, ou diminuir meu percentual de gordura corporal, mas eu estou bem comigo mesmo. O meu problema é quando eu vejo pessoas acima do peso explicando 101 razões diferentes pelas quais você não entende, é meu metabolismo, ou há uma razão especial pela qual sou diferente de todo mundo lá fora. E eu sei que essas pessoas levam uma existência muito triste, porque precisam se olhar no espelho todas as noites e ficar bem com o fato de que mentem para si mesmas. Simplesmente o ser mais importante da Terra, elas mesmas. E todo mundo tem suas falhas. Vou te dar um exemplo. Eu bebo o tempo todo. E eu gosto de beber. Às vezes não bebo por algumas semanas. Às vezes bebo todos os dias em uma semana. Especialmente quando estou viajando no exterior com meus amigos. Não é bom pra mim e ninguém vai tentar fingir que beber álcool é bom pra mim. Bem, pelo menos quando eu estou bebendo, não estou fazendo 101 desculpas para explicar por que não posso parar ou porque, na verdade, beber é bom pra mim. Não. Eu só digo, ei, eu tô bebendo, sei que é ruim pra mim, aceito que é ruim pra mim e nessa situação decidi que os prós superam os contras. Isso é eu sendo capaz de avaliar minha situação de uma forma desapaixonada. Muitos amigos já me disseram, acho que você deveria parar de fumar. Não é bom pra você. E eu respondo, eu entendo que há implicações para a saúde, mas é uma daquelas coisas que eu vou continuar fazendo. Mas o ponto é que quando alguém me dá uma crítica construtiva, eu consigo olhar as coisas de forma objetiva e avaliar a situação sem ficar irritado, sem sentir que a pessoa está me atacando, sem sentir que eu sou fundamentalmente uma pessoa ruim ou falha. Então a primeira razão pela qual você é pobre é porque você não consegue olhar criticamente para a sua vida sem seu pequeno ego se despedaçar e sem sentir que tem que falar 101 desculpas diferentes para a razão pela qual está na situação que está agora. O segundo motivo é identidade. É engraçado como as coisas funcionam em 2023, porque sinto que no mundo atual, todo mundo aceita que você pode mudar sua identidade. Você pode ser fã de um time de futebol e no ano seguinte começar a torcer para outro time. Quer dizer, estamos em um mundo em que as pessoas acordam uma terça-feira sem mudar nada na sua aparência física e decidem, sabe de uma coisa? Agora eu sou do sexo oposto. Eu não fiz nada com o meu corpo, mas agora me identifico com o sexo oposto. Então vamos esclarecer isso. Eu posso acordar amanhã e me identificar como uma garota, sem mudar nada em mim, e as pessoas vão me aplaudir e dizer, vai em frente, você está se empoderando. Mas se eu disser a alguém, ei, você pode acordar amanhã e deixar ele se identificar como pobre e começar a se identificar como rico. Eles me crucificariam. Então vamos realmente entender isso. O mundo moderno acredita que o seu gênero é uma identidade e que você pode simplesmente acordar e mudá-lo. Mas a sua situação financeira você não pode? Como assim? É realmente um mundo muito engraçado esse que vivemos, não é mesmo? Você precisa entender que a sua situação financeira é 100% uma identidade. Agora tenha em mente que há 200 anos atrás eu não teria dito a mesma coisa.
Quer dizer, hoje as pessoas podem pegar livros e começar a ler. Mas o ponto é que, mesmo há 100 anos, não era como é agora. Hoje, literalmente, todo mundo que está assistindo a este vídeo pode entrar online e obter as mesmas informações que outra pessoa usou para ganhar 1 milhão, 10 milhões ou 100 milhões de reais. Eles têm acesso a exatamente a mesma informação, mas estão presos no mesmo lugar. Então você precisa se perguntar por quê. E isso é porque você se identifica 100% como alguém que é pobre. Isso está muito profundamente arraigado em sua mente subconsciente. E aliás, eu sei como é isso. A primeira tatuagem que eu fiz na vida eu tinha 16 anos. Ela diz: meu copo transborda. Isso significa que eu tenho mais do que preciso. A razão pela qual recebi isso é porque minha mãe, quando eu era criança, costumava me dizer para pegar o máximo que eu pudesse, porque nunca se sabe quando se terá mais. Isso é a programação de alguém que é pobre. E eu amo muito a minha mãe. Ela é a razão pela qual comecei o meu negócio. É a única razão pela qual trabalhei tão duro para tirar nós dois da situação financeira em que estávamos. Mas mesmo quando eu tatuo em mim a lembrança de que eu tenho mais do que eu preciso, eu sou abundante, entende? Então você precisa entender que muitas dessas coisas que estão na sua mente inconsciente pode ser programação dos seus pais. Você pode ter crescido sendo ensinado que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Que as pessoas que trapaceiam e mentem são as que conseguem ter dinheiro. E a propósito, quem ensinou essas coisas muitas vezes pode ser um mecanismo de defesa para eles. A minha mãe era a mais nova de 7 filhos no interior do Nordeste. Então, quando ela dizia para eu pegar o máximo que pudesse, porque nunca se sabe quando se terá mais, você precisa entender que se você crescer na seca dos anos 70 e início dos anos 80, isso é uma declaração verdadeira. Então você aprende e é programado com essas coisas desde jovem e, infelizmente, isso se torna um pensamento cancerígeno pelo resto da sua vida. Então, assim como o primeiro ponto, você deve ser capaz de olhar para a sua situação e avaliar sem emoção que você não está onde deseja estar financeiramente, mas ainda assim deve ser capaz de acordar na manhã seguinte e identificar instantaneamente que é rico. Identificar e incorporar os personagens na mentalidade e na característica da versão de você que é financeiramente abundante. Quando você muda sua identidade, você muda sua vida. Um dos grandes problemas pelas quais as pessoas não mudam sua identidade, suas crenças sobre o dinheiro, é porque elas acreditam que o dinheiro é escasso, quando na verdade não é. E esse é o terceiro motivo pelo qual você é pobre. Quando você acredita que o dinheiro é escasso e tenta acumulá-lo, o problema é que quando você tenta puxar algo à força, ele acaba sendo afastado de você. Então, em vez de tentar puxar o dinheiro à força, você deve tentar atraí-lo. Você foi ensinado a vida toda que o dinheiro é um item muito escasso. Então você precisa ser muito cuidadoso em relação a ele e tudo isso. Quando incontestavelmente isso não é verdade. Essa é a percepção mental que você atribui a ele. Quando você começa a entender o sistema monetário do mundo como conhecemos, fica muito mais fácil entender que o dinheiro não é escasso, é abundante. O que você precisa fazer é jogar o jogo e fazer uma grande quantidade desse dinheiro e em seguida colocá-lo em ativos reais, tangíveis. A próxima razão pela qual você é pobre, você não cria nada. Nesse mundo existem pessoas que criam e as que consomem. E as pessoas que consomem pagam as que criam e as tornam muito mais ricas. Então você precisa entender que está sempre pagando para alguém com uma das duas moedas, ou é atenção ou é dinheiro. E em última análise, atenção e dinheiro geralmente acabam nas mãos da pessoa que conseguiu isso de você, eventualmente ganhando dinheiro de alguma outra forma. Você precisa entender que é pobre porque não cria nada. Você simplesmente consome. E não se tornará rico na vida até criar algo que o mercado consuma, seja um serviço, um produto ou qualquer outra coisa. Crie valor e os outros irão consumir, e em troca você receberá dinheiro. Isso também se aplica à sua presença online. A ideia de criar versus consumir. Você precisa entender que é consumidor no YouTube, no TikTok, e a propósito, não há nada errado com isso. Quando eu tenho 10 ou 15 minutos para comer uma refeição, geralmente eu sento e assisto a um vídeo no YouTube. Então não há nada de errado nisso. Mas o problema é que a maioria de vocês passa 3 ou 4 horas por dia no TikTok consumindo demais. Bom, se esse for o caso, exclua todos esses aplicativos estúpidos do seu telefone, exclua Instagram, TikTok, pois eles não têm utilidade. Mas se for aplicável ao que você quer fazer na vida, comece a criar ao lado do consumo. Então lembre-se de que a última razão pela qual você é pobre é porque está muito envolvido no campo do consumo, em vez de ser um criador. Seja digitalmente ou em termos do que está criando com produtos ou serviços.
Quero terminar esse vídeo dizendo que amo vocês e sei que às vezes eu sou intenso. Porque percebo que às vezes no YouTube tudo parece um pouco fantasioso. Todos esses podcasts, todos esses canais do YouTube só querem fazer você se sentir melhor. Eu só quero falar com vocês francamente.